Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda parte e última desta obra, que trata dos exemplos. Vamos começar hoje o capítulo 2. No capítulo 2, são exemplos, não é? Kardec vai nos trazer, através das evocações que ele fez em reuniões mediúnicas de espíritos para virem, evocações, ou seja, eles são chamados nominalmente, os espíritos. E eles vêm e dão, então, respondem perguntas, falam de como foi a desencarnação, em que lugar se viram, tudo isso vamos aprender com eles. E aqui no início do capítulo 2, nós começamos, o capítulo 2 vai tratar dos espíritos felizes, ou seja, estão em ótima condição espiritual, tiveram uma boa vida, no sentido do bom uso do livre-arbítrio, e alçaram, vamos dizer assim, regiões felizes. O primeiro espírito que nos traz Kardec se chama Senhor Sanson. Senhor Sanson. E Kardec nos fala assim: o Senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. A Sociedade Espírita de Paris foi a primeira casa espírita do mundo, fundada por Kardec. Ok? Então, foi ali que as reuniões se tornaram organizadas, como acontece nas casas espíritas. Quer dizer, ele já era uma pessoa muito disciplinada. Claro que todas as suas reuniões sempre foram muito sérias. Mas aí temos todo um outro contexto de instituição voltada para isso, onde haviam os seus discursos, não é? E os trabalhos mediúnicos. Então, o senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862. Vamos lembrar que este livro aqui, ele foi publicado em 1865, ok? Depois de um ano de cruéis sofrimentos. Então, o senhor Sanson já havia desencarnado há 3 anos. Prevendo seu fim, o senhor Sanson havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte. Agora vamos ver um escrito do senhor Sanson, ainda encarnado, ok? Disse ele na carta: em caso de surpresa, pela desagregação de minha alma e de meu corpo, ou seja, pela desencarnação, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de 1 ano. É o de evocardes o meu espírito o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgardes oportuno. Quer dizer, já antes da desencarnação, ele estava se oferecendo para o trabalho, não é, de vir trazer, enriquecendo-nos com o seu testemunho de desencarnado. A fim de que membro bastante inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra possa servir-lhes para alguma coisa além túmulo. Ai, que gracinha, não é? Quanta humildade, que gesto mesmo lindo. Estar tão pronto sempre para o trabalho, mesmo desencarnado. Fantástico. Até porque é assim que acontece, não é? No mundo espiritual, nós continuamos trabalhando. Mas ele já estava bem se colocando à disposição para ser evocado. Isso é bem interessante. Dando-lhes, possa servir-lhes para alguma coisa, em túmulo, dando-lhes os meios de estudarem, fase por fase, em suas evocações,
as diversas circunstâncias que seguem o que a pessoa comum chama de morte, mas que para nós espíritas não é senão uma transformação segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim a que se propôs. Que é mesmo o nosso progresso, não é? E ele continua: além dessa autorização e pedido de me darem a honra dessa espécie de autópsia espiritual. Autópsia é aquele exame, não é, feito nos corpos mortos, de abrir e estudar o estado dos órgãos do corpo, não é, e dos fluidos do corpo, ou para determinar a causa-morte, ou para estudar o funcionamento do corpo humano. Fazia-se muito isso antigamente, não é? Então, ele fala de autópsia espiritual, porque, sendo evocado, saberíamos o que está acontecendo por dentro da história não vista, porque nós não vemos o que acontece dentro do corpo, mas na autópsia nós vemos dentro do corpo. E numa evocação, o espírito vem, traz o seu testemunho, então também estamos vendo dentro da obscuridade que é para nós a espiritualidade. Não vemos, não é? Os desencarnados, a não ser que sejamos videntes ou clarividentes. Então, vejamos aqui. Então, dessa forma, me darem a honra, uma espécie de autópsia espiritual, é que meu pouco adiantamento como espírito talvez torne estéril, a qual vossa sabedoria naturalmente vos levará a não estenderdes mais longe que um certo número de tentativas. Ou seja, ele mesmo dizendo aqui que poderia ser que ele não tivesse muito que informar, que o seu relato fosse pobre, não é? Que, efetivamente, vamos ver que não é? Ouso pedir-vos pessoalmente, assim como para todos os meus colegas, de consentirdes suplicar ao Todo-Poderoso, permitir aos bons espíritos para que me assistam com os seus conselhos benevolentes. São Luís, nosso presidente espiritual em particular, para me guiarem. São Luís, um espírito elevado, que trouxe várias mensagens para a doutrina espírita, não é? Então, ele diz que São Luís era o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou Sociedade Espírita de Paris, que é como ele trata aqui, mas é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também é o nome. Então, ele pede a todos os amigos da sociedade que roguem aos bons espíritos para que o assistam ao Sr. Sanson com seus conselhos benevolentes, em especial o presidente espiritual da instituição, que é São Luís, para me guiarem na escolha e sobre a época de uma reencarnação. Por quê? Desde o presente, isso me preocupa muito. Receio enganar-me, olha a ansiedade. Receio enganar-me quanto às minhas forças espirituais e pedir a Deus muito cedo e muito presunçosamente um estado corporal no qual não poderia justificar a bondade divina, o que, em lugar de servir para o meu adiantamento, prolongaria minha estada na Terra ou além dela, no caso de ser mal sucedido. Então, ele está pedindo que os amigos intercedam por ele, para que ele seja bem aconselhado. Ele está preocupado de reencarnar, de pedir para reencarnar antes da hora e de fazer mais escolhas com relação à sua encarnação e acabar sendo mal sucedido. Mas nós sabemos que nós temos já os nossos mentores que sim, fazem isso. Nós não estamos por nós sozinhos, não é? Ai de nós se estivéssemos.
E aí Kardec vai encerrar aqui este início do trabalho que foi feito com o espírito Sanson, companheiro das lides da Sociedade Espírita de Paris, dizendo-nos assim: agora Kardec, para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível, depois do seu decesso, ou seja, da sua desencarnação, seguimos para a casa mortuária com alguns membros da sociedade. Sim, vejamos bem. Embora tivessem passado 3 anos, de 62 a 65, quando esse livro foi lançado, o trabalho de evocação não foi feito em 65, foi feito em 62, e nós vamos ver onde é que foi feito. Claro, Kardec guardou tudo isso e publicou no livro em 65. Mas vamos ver quando foi que ele colheu as impressões do senhor Sanson. Então, eles seguiram, Kardec e os outros companheiros da Sociedade Espírita de Paris, seguimos para a casa mortuária com alguns membros da sociedade e na presença do corpo. Nem enterrado tinha sido ali, na presença do corpo. Ocorreu a conversa seguinte, 1 hora antes da inumação, ou seja, o corpo ser enterrado. Tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir a sua última vontade e o de observar, uma vez mais, a situação da alma num momento tão próximo da morte. E isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido e profundamente penetrado das verdades espíritas. Então, não era alguém ignorante que estivesse impactado com um montão de coisa que não sabia que ia encontrar. Não, era profundamente esclarecido na doutrina. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito recém-desencarnado, não é? Como nesse caso. A fim de compreendermos as suas primeiras impressões. Nossa previsão não se enganou. O senhor Sanson, seria em português seria Sansão, mas é o senhor Sanson, que é um nome francês. Nos descreveu com uma perfeita lucidez o instante da transição. Olha que riqueza. Ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação de seu espírito. Ai, Cristina, não entendi. Vamos entender melhor. Mas amanhã também é dia, porque vamos ter amanhã, então, a primeira evocação do senhor Sanson, né, que vai acontecer lá mesmo na Câmara Mortuária. Então, é isso. Interessantíssimo, não? Amanhã estaremos de volta com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.